Em 6 e 9 de agosto de 1945, duas bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, matando várias pessoas nas duas cidades. O efeito dos bombardeios ainda pode ser visto nas duas cidades até hoje. Dos sobreviventes dos bombardeios, um nome se destaca: Tsutomu Yamaguchi, o homem que teve um feito único de sobreviver não apenas a um, mas aos dois bombardeios. Yamaguchi morava e trabalhava em Nagasaki, mas no verão de 1945 ele estava em Hiroshima para uma viagem de negócios de 3 meses. Ele era um engenheiro naval que trabalhava na Mitsubishi Heavy Industries. Por volta das 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, ele estava indo para o trabalho quando olhou para cima e viu uma bomba B-29 explodindo sobre Hiroshima. Um pequeno objeto preso a 2 paraquedas caiu do avião a cerca de 3 km de distância, e a próxima coisa que Yamaguchi lembrou foi de um flash de luz branca cegante. A bomba atômica de urânio de 13 quilotons, também conhecida como Little Boy, destruiu grande parte de Hiroshima. A onda de choque quebrou janelas a uma distância de 16 km e foi sentida a uma distância de 59 km. Mais de 2/3 dos edifícios de Hiroshima foram destruídos. Sobreviventes dos bombardeios lembraram que o céu estava completamente escuro por causa da nuvem de fumaça e haviam cinzas por toda a parte. As centenas de incêndios causados pelo pulso térmico se combinaram para produzir um incêndio que incinerou tudo dentro de 7 km do epicentro. Cerca de 30 minutos após a explosão, uma forte chuva começou a cair em áreas ao noroeste da cidade. Essa chuva preta estava cheia de poeira, sujeira, fuligem e partículas altamente radioativas que foram sugadas para o ar na hora da explosão e durante o incêndio. Isso causou contaminação até mesmo em áreas distantes da explosão. A apenas 3 km do epicentro da explosão, Yamaguchi foi violentamente empurrado para trás pela onda de choque antes de conseguir se abrigar em uma vala de irrigação. Quando a bomba caiu, ele sofreu ruptura nos tímpanos, cegueira temporária e graves queimaduras de radiação na metade superior esquerda do corpo. Ele até desmaiou por um tempo. Depois de recuperar a consciência, ele caminhou até seu escritório, mas percebeu que o prédio não estava mais lá, pois havia sido completamente destruído pela bomba. Ele encontrou 2 de seus colegas de trabalho que também haviam sobrevivido e passaram a noite em um abrigo. No dia seguinte, eles foram para a estação de trem que ainda estava funcionando. A destruição era mais visível à luz do dia. O fogo ainda ardia em muitos lugares. Edifícios e pontes estavam destruídos e corpos irreconhecíveis estavam por toda parte. Com as pontes destruídas, ele teve que atravessar um rio cheio de corpos inchados de homens, mulheres e crianças, alguns dos quais estavam grudados uns aos outros. Essas imagens perturbadoras ficaram na cabeça de Yamaguchi até a sua morte. Na época, sua principal preocupação era simplesmente chegar ao outro lado. Depois de atravessar pelos corpos, ele finalmente chegou à estação de trem e imediatamente pegou um trem para Nagasaki, sua cidade natal, em 8 de agosto. No dia 9 de agosto, mesmo estando muito mal, ele foi ao escritório da Mitsubishi em Nagasaki. A empresa exigiu um relatório sobre os eventos de Hiroshima. Tsutomu descreveu tudo o que havia visto, mas seus superiores não puderam acreditar que apenas uma bomba poderia destruir uma cidade inteira e o chamaram de louco. Afinal, ninguém havia ouvido falar de uma bomba atômica antes daquele momento, e muito menos visto o poder destrutivo que ela possuía. Quando Yamaguchi tentava explicar a situação aos seus superiores, era por volta das 11 horas, quando a segunda bomba atômica, também conhecida como Fat Man, foi lançada e arrasou a cidade de Nagasaki, assim como a de Hiroshima. Tsutomu caiu no chão antes que a janela fosse estilhaçada em pequenos pedaços sobre suas cabeças. Entre 35 e 40 mil pessoas morreram imediatamente, enquanto dezenas de milhares morreram mais tarde devido à perigosa radiação. Yamaguchi estava novamente a cerca de 3 km de distância do epicentro. Dessa vez ele não ouviu a explosão, mas devido ao dano em suas bandagens, sofreu febre alta e continuou vomitando por uma semana. A maior parte da infraestrutura das duas cidades foi destruída, incluindo 70% dos edifícios que se tornaram parte do solo. Após a guerra, ele começou uma família com sua esposa, que também era sobrevivente do bombardeio de Nagasaki, e eles tiveram 2 filhas e um filho. No Japão, os sobreviventes de bombas atômicas são chamados de Hibakusha.
Embora pelo menos 100 mil pessoas tenham sido afetadas pelos 2 bombardeios, ele é a única pessoa a ser oficialmente reconhecida pelo governo japonês como duplo Hibakusha, o que significa que ele sobreviveu às 2 explosões. Yamaguchi perdeu a audição do ouvido esquerdo como resultado da explosão em Hiroshima. Ele também ficou temporariamente careca e sua filha lembra que ele estava constantemente envolto em bandagens até que ela completasse 12 anos. Apesar disso, Yamaguchi continuou a ter uma vida saudável. Ele se tornou um defensor do desarmamento nuclear. Foi recomendado que os sobreviventes dos bombardeios não tivessem filhos, porque o DNA danificado seria herdado pelas futuras gerações, causando dores de cabeça, vômitos, sangramento interno, descamação da pele e anemia. Yamaguchi teve 3 filhos que sofreram problemas de saúde ao longo de suas vidas, e no final da sua vida ele começou a sofrer de doenças relacionadas à radiação, incluindo catarata e leucemia aguda. Sua esposa também sofreu contaminação por radiação da chuva preta após a explosão de Nagasaki, e morreu de câncer nos rins e fígado em 2008, aos 88 anos. Yamaguchi morreu de câncer de estômago em 4 de janeiro de 2010 em Nagasaki aos 93 anos. Eu vou ficando por aqui e se você gostou desse conteúdo, deixe aí o seu joinha e também deixe o seu comentário para nos incentivar a continuar criando conteúdos como este e fazer esse canal crescer cada vez mais. E também deixe aí a sua sugestão de como podemos melhorar e de quais conteúdos você quer ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima.